Rapaziada, para começar, vamos deixar claro aqui que todas as informações que a gente vai passar, elas já estão amplamente divulgadas, tá? Nas mídias e por pessoas que pesquisam e conhecem o comando por dentro e por fora. Então nós fomos nessas referências e fizemos um grande trabalho de pesquisa para trazer essa história com vocês, até com um pouquinho de atraso. Se pode dizer que atraso porque a coisa está acontecendo ainda. A gente sempre se permite dar esse tempo de pesquisa para sempre trazer essas histórias para vocês da forma mais fidedigna possível, tá? Todo mundo aqui certamente ouviu falar sobre um racha que aconteceu na cúpula final da organização que a gente está falando. Foi divulgado que houve uma treta entre Marcola e os finais, Tiri, Sandinho e Abel Vida Louca. O nosso foco hoje é explicar essa treta, mas ela não começa agora. Veja, galera, a renovação de lideranças é algo muito normal em organizações criminosas. E pelo menos a cada 10 ou 20 anos ela ocorre. Então não é algo exclusivo do comando. Essas brigas e renovações, esses rachas, onde muito sangue é derramado, perpassa toda a história de qualquer organização, seja aqui ou fora daqui também. E esse racha, que vamos comentar aqui hoje em detalhes, tem muito a ver com a contestação da liderança do Marco Williams Herbas Camacho na direção final do partido, que não é de hoje. Tem pelo menos uma década. Mas quem é esse personagem? Quem é o Marcola que é fruto, que a liderança do cara acabou gerando toda essa briga? E muita gente já ouviu falar do Marcola, mas não sabe quem é ele e a importância dele na organização. E é importante nós falarmos disso aqui para vocês entenderem de forma mais completa. Marcola, pessoal, tá no comando desde agosto de 1993, ou seja, no mês da fundação. Ele não era considerado fundador, mas sim alguém que era considerado chefe. Todos sabem que o comando surgiu em Taubaté, na casa de tratamento e custódia, e Marcola estava lá, mas ele não participou do ato fundador que teria sido num jogo de futebol, o que deu a ele menos privilégio do que os fundadores. Então Marcola sai de lá de dentro em 1993 como um chefe do comando, mas não sai como um fundador, que seria um grau a mais do que chefe. Bom, a gente conta essa história tanto no vídeo do Geleão quanto no vídeo dos fundadores desconhecidos do comando, que a gente vai deixar aí no card para vocês, caso vocês queiram assistir, e eu recomendo muito. Bom, galera, Marcola foi responsável por distribuir o poder entre as sintonias finais. Sintonias finais é o nome das pessoas que definem o futuro e a palavra final na facção. O Marcola fez uma verdadeira revolução no mundo do crime, ao tirar o poder das mãos dos fundadores e entregar nas mãos de presos considerados no sistema. Até o início dos anos 2000, o comando era comandado a partir do privilégio dos fundadores César Augusto Rorizo, Cezinha, e Márcio Santos Felício, o Geleão, ambos extremamente violentos e que passaram a abusar do poder dentro da facção. Eles mandavam tirar a vida de desafetos sem motivo algum, alimentavam cada vez mais regalias, pegavam dinheiro que era do coletivo e embolsavam para a manutenção dos próprios privilégios. Após uma briga, em que Geleão e Cezinha mandam supostamente tirar a vida da ex-esposa do Marcola, Ana Olivato, Marcola acaba iniciando uma tomada armada do poder dentro da facção e ele convence a massa carcerária a ficar do lado dele. Em contrapartida, ele promete dividir o poder. Marcola então se junta com gente respeitada no crime, porque ele teve apoio para poder tirar esses dois chefões fundadores que eram privilegiados, o Cezinha e o Geleão, que já estava todo mundo cansado também das ordens e desordens dos caras. O Marcola então se junta com gente respeitada no crime, como por exemplo Edilson Borges Nogueira, o Birosca, um dos maiores assaltantes do Brasil. Outro cara também que ficou do lado do Marcola e ajudou ele foi Júlio César Guedes, o Julinho Carambola, considerado um dos internos mais inteligentes do sistema. Inclusive a gente tem vídeo sobre ele aqui. Também o Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. O Baianinho do Vietnã, que era um cara super respeitado, que vai voltar nessa história aqui também, entre outros presos temidos e respeitados em todo o sistema carcerário paulista e brasileiro. A gente tem um vídeo aqui falando do Birosca, que é um vídeo excelente, contando toda a história dele em detalhes, claro que tem alguns detalhes que fugiram, e o quanto ele era considerado, e ele ficou ao lado do Marco quando o Marco fez essa revolução, porque esses presos que eu falei pra você, ele, GG do Mangue, eles eram presos, que o Baianinho do Vietnã, que tinham uma consideração do sistema, e eles ajudaram a disseminar o que o Marcola pensava. Não se faz uma revolução em lugar algum sozinho. De uma vez, o Marcola conseguiu a exclusão do Cezinha e do Geleão, a partir do apoio desses caras, e ao tomar o poder, dividiu para poder mandar. As decisões, então, passaram a ser feitas em conselhos. Perceberam o corre? O Marcola, ele tirou o poder das mãos de executores de cadeia
caras que eram apenas temidos pela violência ignorante que eles infligiam ao sistema e distribuiu nas mãos de homens com habilidade política, nome e poder dentro do sistema. Então ele fez uma coalizão ali, uma coligação com vários caras para falar assim, olha, vamos tirar o poder desses dois caras, muitos dos fundadores já tinham sido executados e vamos colocar esse poder na mão de várias outras pessoas. Nos últimos anos, especialistas em segurança pública dizem que o Marcola não tem atuado tanto à frente da organização, mas ele é um símbolo muito forte de mudança, um nome de peso e muito respeitado. E é um homem extremamente perigoso e poderoso. É muito difícil bater de frente com a figura do Marcola. A crise de liderança de Marcola vem ocorrendo desde 2010, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que desencadeou esses outros conflitos. E vários fatos justificam, demonstram pra gente, corroboram que a liderança do Marcola entrou em crise. Primeiro, ocorreu a saída do Marcos Paulo Nunes Silva, o baianinho do Vietnã. Esse é um preso histórico da história do sistema carcerário paulista. Extremamente considerado em todo mundo, tá? Do crime e do sistema prisional. E o baianinho era amigo do Marcola. Por conta de tretas mal explicadas relacionadas ao fornecimento de entorpecentes e conflito de mando nas ruas, Baianinho saiu fora do comando e ele acaba sendo expulso. Essa situação faz com que sua liderança, a do Marcola, já seja questionada. Como a gente perde um membro do tamanho do Baianinho do Vietnã. E foi questionado também, né, por gente muito poderosa no sistema como o Dilson Borges, o Birosca. Birosca talvez seja o bandido mais respeitado da história recente do sistema carcerário paulista. Ele é dono de uma longa ficha criminal, mas ele era praticamente o chefe do crime em Diadema, na Grande São Paulo. Birosca era muito, mas muito considerado. Em 2017, ele é executado em Presidente Venceslau durante um banho de sol. Então, primeiro a expulsão do baianinho do Vietnã, que as pessoas já começam a questionar a liderança do Marcola, e depois o falecimento, a execução do Birosca, um preso histórico, ali em Presidente Venceslau durante um banho de sol. Segundo informações do promotor Lincoln Gakia, que é o promotor que a gente fala aqui direto, que está há mais tempo à frente das investigações relacionadas ao comando, e não só o Lincoln Gakia, mas também o jornalista e jornalista histórico, escritor de livros, o repórter e jornalista Josmar Josino. Esses dois, né, eles têm essa fala. Birosca teria sido executado pois estaria falando dentro da prisão que a esposa de Marcola teria sido, em algum momento, informante das autoridades. Galera, aqui vale dar uma parada para explicar como que se decidem as coisas dentro do comando, para vocês terem uma noção de como que era esse questionamento sobre a liderança do Marcola. Nós temos no comando vários cargos, várias funções, mas nós temos a função de sintonias finais, ou a cúpula final. É uma espécie de conselho formado por mais de 10 membros que debatem questões levadas a eles. Mesmo o conselho tendo decidido pela execução de alguém, quando uma votação não é unânime, sempre rola uma discordância e problemas podem ocorrer. E aí faz com que ocorra rachas ou faz com que alguns desses conselheiros finais eles não estejam felizes com o resultado final. A fala do Marcola sempre foi muito forte nesse conselho. Pessoal, não adianta vir aqui nos comentários dizer que fulano disse que Marcola não apita mais nada. Isso não é o que a gente tem documentado, tanto por membros como ex-membros. O cara ainda é muito forte e símbolo muito respeitado. Tem cara que daria o fígado para ter a oportunidade de executar um desafeto dele. Depois da execução do Birosca, a coisa ficou mais crítica. E uma crise em volta do nome do Marcola se instalou. Então vamos lá. Baianinho do Vietnã, falecimento do Birosca e agora mais um tema, esse fato aqui. Em 2018, ocorreu a execução de dois caras muito importantes dentro da organização. E viram um rolo só. Eles eram sintonias do progresso, ou faziam parte da sintonia do tomate, se vocês quiserem falar. Eles falam esse bagulho, essa área do comando que trabalha com o comércio nacional e internacional de entorpecentes, de sintonia do progresso ou galera do tomate, turma do tomate, né? Os caras que organizavam essa sintonia eram também sintonias finais, que era o Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Manga. A gente tem um vídeo aqui detalhando a história dele e a história do que aconteceu com ele, tá? Ele era um comerciante de entorpecentes lá da favela do Mangue, perto da região, de uma região nobre de São Paulo, muito conhecido, muito respeitado no comando também, e ele foi um dos caras que arquitetou a entrada do comando no mundo dos entorpecentes, que, sei lá, mano, catapultou, assim, os ganhos da organização. Além do GG do Mangue, o Fabiano Alves de Souza, o Paca, também era dirigente dessa sintonia do progresso. Além desses caras, o André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, também fazia parte
deste grupo. E esses caras eram sujeitos gigantescos. O André do Rap ainda é, porque tá vivo, né? Eu não sei realmente se o GG poderia bater mesmo de frente com o Marcola. O Birosca eu tenho certeza que sim. Mas esses malucos aí que eu falei pra você da sintonia do tomate, ou da sintonia do progresso, eles eram gigantes. E o Paca e o GG vão ser executados em 2018, como eu mostrei para vocês aí. E isso vai dar uma confusão gigantesca. Segundo informações e investigações, Paca e GG foram executados e até hoje não se sabe direito o que ocorreu. O conselho final não havia aprovado, mas os caras, mesmo assim, foram executados. A suspeita da polícia levou a um homem chamado Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho. GG e Paca teriam ameaçado cobrar taxas de exportação de fuminho. O fuminho, galera, era um dos maiores exportadores de entorpecentes do Brasil. Mas ele não era batizado no comando. Porém, ele era amigo pessoal do Marcola. Os dois puxaram cadeia juntos no Carandiru. Percebe o tanto de execução polêmica que ocorreu na organização desde os anos de 2010? Como isso gera questionamentos em relação à liderança ou às lideranças do sistema? E nesses 10 anos aí, muita gente vai chegando, entrando, ganhando poder e questionando como os mais velhos estão dirigindo e os privilégios que esses mais velhos têm. O racha que estamos falando aqui hoje entra nesse contexto aí, que já faz uma década que está ocorrendo. Segundo o Ministério Público, várias pessoas de dentro da organização começaram a questionar essas coisas. Por que a última palavra forte é sempre do Marcola? Por que tantos esforços estão sendo feitos para tirar ele da cadeia? Vocês viram que existiram vários planos de fuga, até um deles foi divulgado pela Polícia Federal que poderia ser um plano aí com um orçamento de 60 milhões, com contratação de mercenários, uma série de coisas. E aí os caras começam a questionar, e o resto dos casos? Por que não deu nada pro Fuminho no lance do Paca do GG? Porque o Fuminho e o Marcola eram amigos? Por que ninguém foi cobrado pela execução do Birosca? Entendeu as paradas? Apesar de ter falecido muita gente, ninguém sabe direito quem deu ordem. Entende a complexidade e os questionamentos em relação a essa liderança? Ao nome e à força do Marcola? É isso que nos diz o Lincoln Gakia e é isso que os últimos estudos que nós temos feito têm demonstrado. Inclusive, a Rede Record chegou a fazer uma reportagem que Marcola conversa com a esposa e ela se despreocupada com ele, dizendo que não está segura de que ele ficará salvo. Obviamente que uma crise estava instalada na liderança e obviamente que a família do cara acabou sabendo disso daí. Essas coisas elas ficam ventilando no sistema. E logicamente que Marcola tem poder de voto, um poder muito forte. E a palavra dele já faz uns 3 ou 4 membros da sintonia final acompanhar. É a posição que ele tem de história. O cara sempre vai ter uma palavra forte, pessoal. Não adianta isso daí. Mas de fato, ele foi bastante grampeado. E certamente demora um pouco para ele participar das decisões. Mas daí a falar que ele não tem poder, vocês estão de brincadeira, né? Ninguém comprova isso. Aliás, nos últimos anos, Marcola tem demonstrado a vontade de sair do sistema. O cara tá há muito tempo encarcerado. Nunca pôde de verdade usufruir do poder que tem aqui fora. Vamos lá então para o momento do racha. Quem rachou com Marcola, segundo Lincoln Gakia, foi Roberto Soriano, conhecido como Tiriça, Wanderson de Paula Lima, conhecido como Andinho, e Abel Pacheco de Andrade, conhecido como Vida Louca. Todos sintonias finais da organização e muito respeitados lá também. E por que ocorreu esse rompimento? Bom, vamos lá para o Tiriça. Em determinado momento, ali em 2016, parte dos líderes finais do comando foram enviados para prisões federais em um regime bastante disciplinado. Nós já mostramos aqui para vocês como é a disciplina e vigilância de um presídio federal. É uma parada sinistra. Teve as 2 fugas lá que aconteceram no sistema? Teve. Foi uma série de erros, uma série de falhas? Sim, mas ainda continua sendo o sistema mais rígido de cadeia existente no Brasil. Principalmente em Brasília, onde esses caras estão agora. Em vingança por conta da transferência para Canadura, para o presídio federal, o setor do comando, que segundo o Lincoln que era liderado por Tiriça, passou a produzir atentados contra policiais penais e funcionários do sistema federal, sabe? Por vingança ou resposta, né? Retaliação. Nós tivemos 2 execuções que foram terríveis assim e que mexeram com o sistema penitenciário inteiro. Um foi do Alex Bellarmino, que, enfim, ele foi executado. Na época do crime, o Bellarmino, que era policial penal de Brasília, estava no Paraná para dar um curso de tiro para os policiais penais lotados na penitenciária federal de Catanduvas. E ele foi covardemente buscado e teve sua vida ceifada. É difícil falar assim de execução que comoveu mais, mas vocês vão entender que essa execução que eu vou falar agora, que é a segunda, segundo a justiça, né, organizada pelo comando, é uma execução que mexeu muito com as pessoas, tá ligado? E eu achei muito covarde também, inclusive embaçado, né? A outra execução foi de Melissa Almeida Araújo, uma psicóloga
que dava assistência para os presos. Era uma grande profissional. Eu conversei com pessoas do sistema penitenciário federal e elas falam que as psicólogas, elas tratam muito bem os presos, tá ligado? Na hora da terapia pede pra tirar a algema, conversa com o cara, dá toda assistência. Então foi algo que mexeu muito com as pessoas. Até com presos lá de dentro mesmo. Os caras atacaram a Melissa na porta de casa. Ela tava chegando com o marido e a filha, um bebê de 10 meses. O marido era policial civil e trocou tiro com os caras. Com uma pistola, ele chegou a derrubar um deles. Os caras estavam de fuzil. Mas a Melissa, infelizmente, a psicóloga Melissa, não sobreviveu a esse ataque covarde. O crime chocou o país e todo o sistema penitenciário federal. E várias ações foram tomadas para endurecer ainda mais a cana depois disso, tá? Como resposta do sistema, como a negação de visitas íntimas e a proibição de conversas e visitas fora do parlatório, que é aquele lugar lá onde fica um vidro e aí tem a pessoa com o telefone do lado e a pessoa com o telefone do outro. Vocês veem muito isso em filme norte-americano. O Tirissa foi condenado por ter ordenado esse crime. Cabe recurso, claro, em relação a isso. Mas, em primeira instância, o delito já tá no nome dele. E é aí que a treta piora. Pois, no caso, um áudio de Marcola acabou sendo divulgado. Um áudio que o Marcola comenta com o policial penal sobre as posturas do Tirissa. Sobre o Tirissa, na verdade. Vamos colocar o áudio aí pra vocês ouvirem, tá? Edu, coloca o áudio aí, por favor, querido. Vai ser esse caminho, é um caminho que não vai trazer a melhor de tornar um psicopata desse igual. Galera, vocês perceberam? O Marcola diz que é perigoso, mas ele acaba chamando o Tirissa de psicopata, o Soriano. Segundo nossas referências, que vão ficar aí no primeiro comentário para vocês se aprofundarem, Tirissa não gostou nada disso aí, desse papo. Até me parece que ele interpretou como uma fala muito mal colocada e pra pessoa errada. Todo mundo sabe que ladrão não dá papo com o policial penal, pelo menos não pode parecer isso. Mas a conversa foi gravada e, enfim, o áudio acabou sendo divulgado amplamente dentro e fora do sistema de justiça. O que é bem interessante para certas pessoas que querem que o grupo brigue, né? Porque o grupo brigando você acaba enfraquecendo ele. Inclusive, esses atos contra policiais penais deixaram muito mais difícil o plano de fuga para tirar o Marcola da cana. Ele foi enviado inclusive para Brasília, agora entre 2023 e 2024, porque lá é um presídio muito mais reforçado. E velho, dentro de Brasília, ali no coração do sistema, né, mano, no coração da capital do Brasil, para você ter uma noção, ali se o cara tentar fugir, tem o QG do Exército, a base nacional do Exército, a base da Polícia Militar do Distrito Federal, que é paga pela União, então é uma polícia extremamente bem preparada e com bastante dinheiro para se equipar, a Polícia Civil, que também é forte, e a base da Polícia Federal. Então ali tem polícia a dar com roda, entendeu? E é muito difícil fugir de verdade. Precisaria de um exército enorme para arrancar alguém dali. Inclusive não só o Marcola que tá lá, né? O próprio Tirissa, Andinho e o Abel Vida Louca estão lá dentro. Bom, vocês já viram o lance do Tirissa, e ao que nos informamos, o Tirissa já estava meio insatisfeito com o Marcola há uns anos. O Tirissa então supostamente se junta com dois sintonias finais, o Andinho e o Abel Vida Louca. Os três nomes fortes, o Tirissa, o Andinho e o Abel, acabam dando uma letra para expulsar o Marcola sem o consentimento do Conselho Final de Sintonias. E eu acredito que por ser três grandes nomes, os caras acharam até que, sei lá, podiam levar a ordem para frente, né? Pô, a gente já começa aqui com 3 sintonias querendo a expulsão do cara. Só que no estatuto do comando precisa haver um debate antes. Isso quem nos passou foi um ex-integrante, que é a nossa fonte. Não há como você excluir alguém, inclusive um chefão do grau do Marcola, sem levar os caras pras ideias, né, mano? Então, o áudio da discórdia foi levado pra cúpula. E segundo investigações e os meios de comunicação, o conselho decidiu que o áudio não era caguetagem, não era algo difamador. Era um papo que foi gravado na crocodilagem, pelo, né, tipo assim, foi gravado sem a liberação do Marcola, sem ele querer, e não tinha, na verdade, a intenção de informar os policiais sobre crimes cometidos pelo Tirissa, então não era caguetagem. O resultado desse debate, pessoal, depois de levar o áudio pra cúpula, foi que, na verdade, não era o Marcola que estava errado. Houve uma quebra de hierarquia e a cúpula enviou um salve excluindo o Andinho, o Tirissa e o Vida Louca e imputando a eles as infrações calúnia e traição. O salve, que é o nome dado ao decreto da cúpula, sempre vem assinado com o SF, ou seja, sintonia final. O racha fez um rebuliço na organização, 3 caras muito fortes sendo expulsos ao mesmo tempo. E possivelmente esse racha já fez a primeira vítima de peso, que é o Donizete Apolinário da Silva, o prateado, ou o prata, como os sites estão usando aí mais
Para ex-integrantes, o apelido dele é Prateado. Ele era um membro muito poderoso e acabou sendo executado no dia 25/2 na cidade de Mauá, quando saía de um chá de bebê, junto com a esposa e a enteada.